queridos alunos do 5º ano B da Escola Coronel Virgílio Távora. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos iniciando mais uma semana, que Deus nos abençoe nessa semana, hoje segunda-feira. E para dar início na nossa semana, eu vou dizer para vocês qual será o nosso tema da competência socioemocional trabalhado por esses dias. Como vocês sabem, né, toda semana nós temos uma competência. Então, a competência dessa semana, gente, é muito legal. A competência será a curiosidade. E aí, você é uma pessoa curiosa? Mas ser curiosa não é apenas curioso de saber da vida dos outros, dos acontecimentos com as outras pessoas, mas ser curioso de saber como funcionam as coisas, como surgiram certas coisas. Você tem essa curiosidade? Essa curiosidade de você ser um aluno curioso faz você pesquisar mais, saber mais e faz você se destacar perante os outros. Você sabia disso? Então, vamos lá. Para apresentar o tema curiosidade para vocês, eu vou colocar um vídeo rapidinho aqui, tá? Para vocês entenderem como a gente pode classificar essa curiosidade. A curiosidade é um importante provocador da aprendizagem. Quando ficamos curiosos, formulamos hipóteses, fazemos pesquisa e a relação com os outros fatos. Afinal, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Além de preparar o cérebro para aprender, a curiosidade também pode tornar a experiência muito mais agradável. Estudos mostram que quanto mais aprendemos coisas novas, mais estimulamos nossa criatividade, tornando-nos muito mais habilitados para criar novas soluções e resolver problemas com mais facilidade. Então, ajuste sua curiosidade ao nível máximo. Então, como toda aula e início de semana eu coloco um alforge, né, para vocês, com história. Durante essa semana, todas as nossas aulas, no início da aula vai ter um vídeo com uma curiosidade, com uma historinha explicando de onde vêm certas coisas, certo? Isso pra gente aprender um pouco mais. Algumas vocês já podem até ter visto, algumas vocês já podem até saber, mas mesmo assim é bom relembrar. Com certeza vocês já viram, já conhecem, já devem ter visto na TV um episódio chamado De Onde Vem. Então, que geralmente passa assim nas propagandas de desenho animado. A gente vai ver durante toda essa semana alguns episódios do De Onde Vem, tá certo? E hoje, no De Onde Vem, a gente vai ver de onde vem o espirro. Coloquei esse para começar porque a gente está em pandemia, né? Muita gente fica gripada. E você sabe de onde vem o espirro? Então você vai ver agora essa curiosidade. De onde vem? Saúde, Kikinha. Você espirrou, minha filha. Espirrei, mamãe. Ué, mas... Tchim! De onde vem o espirro? Do seu nariz, Kika. Você deve estar resfriada, filhinha. Eu vou ligar pro Dr. Pedro. Ninguém entende as minhas... perguntas. Eu entendo, Kika. Quem é você? Sou a nuvem de poeira que fez você espirrar. O seu nariz é a porta de entrada do ar que você respira. Dentro dele existem várias voltinhas úmidas por onde o ar passa. Dessa forma, o ar fica quentinho para chegar até os pulmões. Dentro do nariz tem um montão de pelinhos que servem para barrar a entrada da poeira e da fumaça. É por isso que o seu nariz, às vezes, fica cheio de sujeirinha. É a famosa meleca. Tchim! Adeus, melequinha. Muito
Muita gente pensa que as pessoas só espirram porque estão resfriadas, mas não. O espirro é uma reação de proteção. Quando alguma coisa estranha, como a fumaça, o pólen da planta ou o pelo de um animal entra no seu organismo pelas vias respiratórias. O seu nariz se irrita, a sua respiração normal se interrompe. Você inspira profundamente. Os músculos das costas e do abdômen se contraem. A saída do ar dos pulmões é bloqueada por uma tampinha na garganta chamada glote. A pressão aumenta e, de repente... Tchim! Você espirra. Um espirro pode sair do corpo a 150 km por hora, Kika. Mais rápido que muito carro. Algumas pessoas são tão sensíveis que espirram o tempo todo e sentem coceira no nariz. São as pessoas alérgicas. Quer dizer que eu sou alérgica a você, seu pozinho? É, pode ser. Então, tchauzão. Aí está minha filhinha doente, doutor. Oi, Kika. Ela tossiu. É muito grave, doutor. Ué, de onde vem a tosse? Muitos fatores podem provocar a tosse, Kika. Infecções, alergias, asma, fumaça de cigarro e até alguma coisa presa na sua traqueia. Traqueia? Traqueia é o canal de passagem de ar até os pulmões. E aí, doutor, tem cura? A Kika está ótima, dona Genoveva. Mas ela está espirrando e tossindo. É verdade, a tosse pode ser um alerta para muitas doenças, mas no caso da Kika foi apenas uma reação normal, provavelmente ao pó que estava no quarto. Eba! Que bom que eu não estou doente, apenas espirrei e tossi como uma reação natural. Só para expulsar as impurezas que estavam entrando pela minha via respiratória. E que os pelinhos do nariz estavam barrando e viraram meleca e eu, achei! Mandei todas embora. Nossa, Kika, de onde vieram essas informações científicas? Se eu contar, você não vai acreditar. Achei! Saúde pra mim. E até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Então, pessoal, viram que legal, né? Agora, gente, é assim, deixa eu explicar o que vai acontecer de diferente durante essa semana. Além dos sorteios que tem do aluno que vai fazer o diário da matemática, o diário do português, além disso, nós teremos também, todos os dias eu vou sortear 2 alunos, e esses 2 alunos, eles deverão pesquisar curiosidade. Cada um vai ter que trazer uma curiosidade, tá? Algo diferente, algo inovador, algo que pouca gente sabe. Então, o aluno sorteado, ele vai ter essa função, ele vai pesquisar uma curiosidade bem interessante, vai gravar um vídeo contando pra gente sobre essa curiosidade, e aí eu vou colocar no grupo, tá bom? Então, vai ser uma curiosidade para a nossa turma. Não vai ser presencial, mas todo mundo vai ver, porque vai estar disponível lá no nosso grupo, tá bom? Então, o sorteio que eu fiz já previamente, no dia de hoje, os alunos serão o Renê e o Caio Aleph. Foram os 2 alunos sorteados, Renê e Caio Aleph. Eles irão, vocês, Renê e Caio Aleph, irão pesquisar uma curiosidade bem interessante, tá bom? Me manda no PV o vídeo da sua curiosidade aí, que eu vou estar colocando no grupo, que tá todo mundo ansioso para saber que curiosidade é essa, tá? E amanhã vai ter mais 2 sorteados, ok? Continuando a nossa aula. Como vocês sabem, nós vimos aí a competência socioemocional, que é a curiosidade, e nós temos o gênero. Qual gênero nós iremos trabalhar essa semana? Nós iremos trabalhar, gente, um gênero que já foi trabalhado em sala de aula. Não sei se vocês se recordam, mas o gênero será o gênero crônica. Vocês lembram que nós lemos um texto que falava de uma torcida que ia dentro de um ônibus bem apertadinho? Lembram que eram os torcedores do Flamengo que tinham ganhado lá um campeonato? Vocês estão recordando esse texto? Aquele texto ali é uma crônica.
Na mesma semana, nas aulas presenciais que eu trabalhei esse texto com vocês, nós também vimos um texto que um homem voltava, ele pegava um trem e voltava para o seu interior. E aí ele via aquela cidadezinha, ele reconhecia a farmácia, reconhecia tantas as coisas, e no final que ele se tocou que ele não estava na cidade dele. Vocês lembram disso? Eu levei até um cartaz para nossa sala. Então, o gênero crônica é o gênero que nós vamos rever, né? Já que nós já vimos esse gênero, hoje nós iremos rever as características do gênero, como ele funciona, tá bom? Durante essa semana. Então, o gênero crônica, ele é um texto narrativo. Ou seja, ele conta, ele narra uma história. Ele é típico de quê? De jornais e revistas. A gente encontra muito crônica em jornais, em revistas, em sites, da internet no geral. E os temas, né? Os temas também podem ser temas gerais. Pode até ser crítica no final da história, tá? Mas sempre tá ligado à vida cotidiana, ok? Nosso dia a dia são narrativas que não aconteceram de fato, mas que podem acontecer, porque não é nada irreal, nem fora do comum, são coisas bem do cotidiano mesmo, certo? E a crônica, gente, ela traz uma questão do dia a dia, mas uma coisa mais urbana, mais das cidades, certo? E o que eu posso colocar mais para vocês? A linguagem é uma linguagem bem mais simples, coloquial, né? Assim, informal, para o melhor entendimento do leitor. E a crônica, ela geralmente traz um sentimento para o leitor. Quando ele tem contato com o texto, ele desperta um certo sentimento. Pode despertar um sentimento de raiva. Digamos que naquela história ali, naquela crônica, traz uma crítica, né, a algo, ao governo, alguma coisa que ocorre na cidade, no país. E aí com aquilo o leitor ficou com raiva. Pode demonstrar, né, desenvolver tristeza no leitor, né? Foi uma história triste. Pode ser alegria, humor. Tem muitas crônicas humorísticas, né, nos jornais por aí. Então, agora vocês vão ficar com um vídeo bem explicativo a respeito da crônica, ok? E depois eu volto aqui para dizer qual a atividade de hoje. Crônica é um tipo de texto narrativo que trata de acontecimentos do cotidiano. Normalmente, elas são encontradas em jornais ou revistas, que busca narrar os fatos presentes no dia a dia e incentivar o leitor a refletir sobre esses fatos. A crônica é um texto que apresenta, em geral, uma reflexão sobre algum aspecto da vida em sociedade. Foi por meio dos jornais que as crônicas começaram a circular, e até hoje esse meio de comunicação é mais utilizado pelos cronistas, que são aqueles que escrevem crônicas. Basicamente, existem dois tipos de crônicas: as narrativas, que narram a situação cotidiana, e as crônicas jornalísticas, que são as narrações dos fatos cotidianos, causando uma reflexão no leitor. Tanto na narrativa quanto na jornalística, é muito comum que o humor esteja presente no texto. Para fazer uma boa crônica, é preciso ser um observador, usar uma linguagem leve e demonstrar como o cotidiano pode ser cheio de significado. E para finalizar, vamos dizer que a crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura e tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Beijos e até a próxima. Então, pessoal, vamos lá agora para a nossa atividade. A atividade de hoje, ela será no nosso livro, este aqui, ó. No nosso livrinho do Mais Pike, Material Estruturado. Peço que você abra o livro na página 138. Abra agora aí comigo na página 138, ok? E aí, eu quero que você acompanhe que na página 138 tem assim, a atividade 14. Aí diz assim: esta crônica, escrita por Moacir Scliar, foi baseada em uma notícia.
A notícia era: dormir fora de casa pode ser tormento. Então, ela foi baseada em uma notícia. Aí teve uns incrementos do autor para virar uma crônica, tá? Que fala sobre o medo de dormir fora de casa para crianças e pré-adolescentes. A partir desse texto, Moacir escreveu Tormento Não Tem Idade. Tá? Ele pegou o que aconteceu, que ninguém sabe como aconteceu. Então, ele escreveu esse texto, que o título é Tormento Não Tem Idade. Eu peço até que você circule aí a parte que é Tormento Não Tem Idade. É o título desse texto, tá? Que não tá vendo aí destacado, né? Você pode até dizer, esse texto não tem título. Tem, é Tormento Não Tem Idade. Então, a crônica está toda aqui. Você vai ler. Se necessário, ler 2 ou mais vezes. Você percebe a quantidade de travessão que é um diálogo, né? Então, é uma conversa. Preste muita atenção quem está falando, cada fala que aparece aí, ok? E você vai responder quais as questões na página 139 e 140. As questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, da primeira até a 9ª. Não é para responder a 10ª nem 11ª. Ok, pessoal? Então, eu aguardo as fotos das atividades de vocês prontas e respondidas para eu dar o retorno com a correção da atividade. Bons estudos!